Galera, então, obrigado pela presença de todos e de todas. A gente vai começar a nossa atividade de encerramento da disciplina Epistemologia da Ciência e da Informação, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Informação, IBICT, UFRJ, semestre 2, 2018. Né? Bem, eu vou falar muito rapidamente para a gente passar imediatamente para o nosso convidado e desde já agradecendo muitíssimo o pronto aceite do Simas, nosso grande interlocutor para encerrar a proposta da disciplina, né? Agradecendo muito o Arthur e Vinícius por esse diálogo de todo o curso, a equipe de alunos que participou e tem trabalho para entregar semana que vem, né? E que vai ter enquanto a gente descansa, né? Depois a gente trabalha também. Arthur e Vinícius, que são professores da disciplina ao longo desse semestre, lembrando que essa disciplina tem um papel histórico para esse discurso científico, esse discurso de formação científica da ciência e informação do Brasil, a primeira disciplina com foco em epistemologia que compôs a única linha de pesquisa do Brasil dedicada historicamente à epistemologia da ciência e informação. E ela retorna depois de 6 anos à disciplina parada em razão do processo histórico do trabalho da professora Maria Nélia Gonçalves de Gomes na disciplina, hoje na UF e também como colaboradora do nosso PPGCI. Proposta inicial da disciplina, desde o primeiro contato, diálogo com Arthur e com Vinícius, era realizar um percurso histórico, teórico, de como a disciplina se constitui, não só nos debates tradicionais dos anos 1960 ou do contexto pós-guerra, mas de elementos críticos sociais que também permitiram a formação dela, chegando até a teoria crítica propriamente dita, como nós trabalhamos do 4º para o 5º módulo da disciplina, né? Resultado desse discurso, dessa virada de módulos, nos levou a um debate sobre as chamadas epistemologias do Sul e os diálogos críticos com discursos que estão completamente afastados no debate inicial do que é e do que não é ciência. Século XIX, século XX, até os anos 60, quando a gente começa, a partir de uma reflexão sobre um conjunto de elementos de minorias e de maiorias minorizadas, a repensar não só o que nós somos no mundo, mas o que a ciência é, o papel absolutamente devastador da ciência na história após o século XVIII, após o Iluminismo, né? E a possibilidade completamente aberta, plural, de reconstruir os modelos de fazer ciência a partir de perspectivas diferentes, de construções distintas, como os elementos da cultura afrodescendente, das matrizes de raiz africana no contexto brasileiro, né? Na semana passada, só para relacionar mais um pouco com a nossa disciplina, nós tivemos um evento, eu vou circular as obras do Simas que estão disponíveis para venda aqui, né? Os Simas depois falam mais um pouquinho delas para a gente ao longo do debate, né? Nós tivemos o evento A Arte da Biografia, o Seminário Internacional, e isso demonstra uma das publicações centrais do seminário. Isso daqui é a lista de chamada, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente faz a lista, né? Um dos elementos centrais que dialogam diretamente com o nosso debate hoje é a publicação histórica realizada na Câmara dos Deputados por uma equipe concentrada, dentre outros, pelo Rafael Cavalcante, que organizou um repertório bibliográfico da condição do negro no Brasil. E nós tivemos uma palestra muito, mas muito interessante no final da tarde de sexta-feira, demonstrando como que a produção desse livro, que é um livro da década de 2010, já foi uma produção extremamente delicada, difícil de ser realizada por conta das pressões de uma transformação política no Brasil, de recuos contra qualquer abordagem progressista e de procura por uma mínima justiça social no Brasil diante dos nossos dilemas, né? Então, eu já vou passar a palavra para o Arthur, que vai apresentar. O Vinícius deseja falar alguma palavra? Não. Né? Passo para o Arthur e vamos circular aqui o repertório bibliográfico sobre a condição do negro do Brasil. Esse repertório também está disponível para download, disponível na web, né? E as 2 obras do Simas disponíveis aqui para venda hoje. Muito obrigado, Simas. Arthur, vai com você. 1 minuto. Tem um microfone. Não. Obrigado a todos pela presença. Eu queria rapidamente, né, fazer só essa apresentação por conta de conseguir, né, conforme eu escrevi outro dia, de conseguir unir o útil ao agradável nessa manhã, né, de terça-feira, que a gente está no encerramento do semestre. A gente já tinha uma proposta de alguma atividade que fosse fora das paredes ali, né, do que para a gente é a academia, né, o espaço ali do IBICT, né, e
ao longo desse curso, né, uma proposta do Gustavo, que me convidou e convidou ao Vinícius para dividir essa tarefa, né, de falar sobre a epistemologia da ciência da informação através de diversas escolas de pensamento, né, diversas perspectivas de conhecimento. E a mim coube trabalhar a teoria crítica, e a partir da teoria crítica de pensar, né, nas condições materiais de existência e de produção de conhecimento, chegamos ao Boaventura de Souza Santos, que faz uma crítica da teoria crítica, ao dizer que a teoria crítica também se propunha uma teoria sobre tudo, também era uma teoria de matriz eurocentrada e tudo mais, né, de acordo com aqueles problemas. Então, o Boaventura de Souza Santos coloca a perspectiva das epistemologias do Sul, para a gente pensar, né, a produção de conhecimento a partir das próprias matrizes, né, dos territórios latino-americanos e africanos e tudo mais. Sendo o Boaventura de Souza Santos também um português, também mais um europeu, né, colocando isso. Então, num princípio eu falei com o Gustavo, não, seria muito interessante que a gente pudesse falar de uma perspectiva de conhecimento que não tivesse as raízes fincadas na Europa, ou que não viesse a partir de uma perspectiva dos europeus, né, de nos dizer também de alguma maneira, né, com esse tom, né, também de desafiador, de dizer, não, também é possível se produzir conhecimento e leituras, né, do mundo a partir de outras perspectivas. Né? E pensei imediatamente no Simas, né, acompanhando inclusive o lançamento do Fogo no Mato, né, que eu perdi o lançamento do livro em si, já estava atrás dele, e pensei que seria uma proposta muito boa, pelo fato de eu já conhecer o Simas há quase 15 anos, né, a gente foi apresentado por um amigo em comum, que é o Eduardo Goldenberg, na livraria Folha Seca, isso lá nos idos de 2003, 2004, quando na época eu estudava Oswald de Andrade e Antropofagia, que cara para o Vinícius também, e o Oswald de Andrade, que não sei se você concordaria, mas eu acho que tem uma trajetória também parecida com o Simas, que é uma pessoa que desenvolve o seu pensamento não dentro da academia, né, mas em outros espaços, né, de atuação, e pensando na perspectiva de se pensar com as contribuições, ok, né, que venham, né, como o Oswald de Andrade, que era leitor de Marx, de Freud, de Nietzsche, né, mas pensava tudo a partir, né, da perspectiva antropofágica, né, com o Manifesto Antropófago, o Manifesto Pau-Brasil, né, e a perspectiva dele da cultura messiânica e, né, da cultura brasileira, absorvendo essas influências e tentando pensar a partir de uma outra perspectiva. Então, achei que a contribuição do Simas seria muito boa, né? A gente estava até comentando ali de graça que uma ou outra pessoa mais conservadora da academia, né, manifestou um pouco de irritação com o fato de falarmos de epistemologia da macumba dentro da academia, né? Então a gente viu que com essa reclamação a gente estava no caminho certo, então isso deixa a gente um pouco mais feliz hoje, e nesse sentido é com muita satisfação que eu passo a palavra, apresento a vocês Luiz Antônio Simas. Bom, gente, bom dia. Agradecer primeiro ao Arthur o convite, o Gustavo, o Vinícius. E é um convite interessante, né? O curso de epistemologia, falar um pouquinho sobre a epistemologia das macumbas, o que seria isso. Então eu acho que cabe aqui uma explicação, porque é que eu chego... Na verdade, esses dois livros falam mais ou menos da mesma coisa, mas de maneiras um pouquinho distintas, vou falar um pouquinho deles. O Pedrinhas Miudinhas, que é um livro que eu escrevi sozinho, a partir de um encontro entre Walter Benjamin e um caboclo de Umbanda, eu falo um pouquinho dele daqui a pouco, e O Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, que é o livro que eu escrevi com Luiz Rufino, pedagogo, né? E que tem a ver com o Pedrinhas, o primeiro. Mas então deixa eu só falar um pouquinho sobre o que seria a epistemologia das macumbas, como é que eu começo a trabalhar com esse tipo de coisa. Eu nasci dentro de um terreiro, eu sou o caso clássico que a gente chama de criança de candomblé. Porque a minha avó, quando tinha 17 anos, minha avó é alagoana, mas vai muito nova para Pernambuco, a minha avó vai a uma saída de santo, né, a saída de Aô, como a gente diz, na Casa da Água Fria, que é um Xangô pernambucano, que é uma vertente do candomblé de Pernambuco, Xambá ou Xangô pernambucano, como a gente chama. E ali ela bola para o santo, né? Ela sente a vibração e ela acaba se iniciando. A minha avó, em 1963, vem para o Rio de Janeiro,
veio um pouquinho antes, mas em 63 ela funda, ela cria o primeiro axé, né, a primeira casa de Xambá da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, no Jardim Nova Era, na Rua Castor, onde eu cresci, né? Então, a rigor, eu nasci dentro do candomblé, me iniciei com 2 anos de idade, né? Fiz os meus primeiros rituais, como Ogã, aquele negócio todo. Quando minha mãe carnal, filha da minha avó, minha mãe carnal, tinha 13 anos, a minha mãe foi fazer a iniciação dela, mas o oráculo, né, o conhecimento oracular, parou a iniciação da minha mãe, dizendo que o caminho dela não era o Xambá, não era o Xangô, não era aquela vertente, né, do candomblé de Pernambuco. E que o caminho da minha mãe era a encantaria. E aí a minha mãe, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a encantaria, porque ela é chave para essas reflexões que eu proponho. E aí minha mãe, então, acaba sendo levada à casa de um grande sacerdote da encantaria chamado Santo Criolo, que é uma espécie de grande introdutor da encantaria paraense no Rio de Janeiro. Santo Criolo tinha a casa aberta na Rua do Lavradio, que era cheia de terreiro, né? Então minha mãe acaba se iniciando no encanto por Santo Criolo, por Pai Criolo. Então é uma vida dentro da religião, dentro da encantaria, dentro do candomblé e etc e tal, né? Bom, a minha formação foi em História e, por incrível que pareça, né, eu fiz, por exemplo, o meu trabalho de mestrado foi sobre ritos funerários na Primeira República, né? Marechal Floriano Peixoto, não sei o que e tal. Indo para o doutorado, eu tive uma figura que foi crucial na minha vida, porque, de certa maneira, indicou por onde é que eu tinha que encaminhar as minhas reflexões, que foi o professor chamado Joel Rufino dos Santos, falecido professor Joel Rufino. Então, a partir do Joel, né, o Joel falava isso: olha, você tem que estudar o que você conhece, né? Porque tem muita coisa ali das umbandas, da encantaria, do candomblé, do samba, né? O meu tio, irmão da minha mãe, foi presidente de escola de samba e tal. Então, de bloco carnavalesco também. Você precisa entrar nisso, por que não estudar esse tipo de coisa? E aí eu comecei a me aventurar na história, com a história do carnaval e do samba. Tanto que eu tenho 16 livros lançados, lanço o 16º sábado, que é um livro sobre Luiz Carlos da Vila. Mas desses 16 livros, praticamente todos falam sobre samba e carnaval, né? A exceção desses 2 e de um livrinho sobre futebol, chamado Ódio ao Amor Shampoo, um livro que eu escrevi. Mas são livros que transitam pelo ambiente do samba, pelo ambiente do carnaval, das escolas de samba e etc. Quando eu fiz o Dicionário da História Social do Samba, né, que está por aí, eu escrevi esse livro com o Ney Lopes, que é um grande sambista e tal, a gente fez o Dicionário da História Social do Samba. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que tem a ver com o fogo no mato, tem a ver com tudo isso, e aí eu chego onde eu queria. A gente fez um dicionário, esse dicionário teve uma repercussão muito grande. Para nossa surpresa, ele ganha, inclusive, o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, né, de não ficção. E a repercussão do dicionário foi uma repercussão muito intensa. A partir do dicionário, eu comecei a receber muito trabalho, muita coisa sobre samba, sobre carnaval, sobre escolas de samba e tal. E até brincando, né, muita tese, dissertação de mestrado, porque no dicionário a gente faz um banco, inclusive, de trabalhos relacionados ao samba, às escolas de samba e tal. Então toda hora mandavam coisas pra gente. E eu brincando digo o seguinte, né, claro, com um certo exagero, mas é quase isso mesmo que acontece. Eu recebi as dissertações, as teses, e praticamente todas começavam da seguinte maneira: segundo Gramsci e Bakhtin, e aí pronto, vinha o Gramsci, o Bakhtin e o samba. Mas praticamente todos. É a carnavalização do Bakhtin, é a questão do Gramsci, o tempo todo. E aquilo ali, porra, gerava um certo encasquetamento, mas o Gramsci, o Bakhtin e tal, por quê? Né? Porque no pensamento decolonial, a gente parte de uma reflexão que é a seguinte: é como se esses saberes, como se o samba, como se a encantaria, como se as escolas de samba, como se a capoeira, né, como se o jongo, como se o babassuê, o toré, o catimbó de Jurema, tudo isso, é como se esses saberes fossem um laboratório de experiências, né? Então o samba é um laboratório de experiência. E é como se a Europa fosse o laboratório conceitual para que essas experiências fossem, né, trabalhadas.
Então nós somos o laboratório de experiências e eles são o laboratório de elaboração de conceito, né? E aí eu comecei a partir de uma perspectiva que foi a seguinte: esses saberes são potentes, esses saberes são sofisticados, inclusive para que a gente possa pensar conceitualmente sobre eles mesmos. É viável elaborar conceito, é viável elaborar reflexão, é viável elaborar teoria do conhecimento, é viável pensar em ontologias ligadas a tudo isso. E aí eu começo a fazer uma linha de trabalho que visa mergulhar nesses saberes, né? Inclusive com a perspectiva de produção conceitual e de reflexão. O Pedrinhas Miudinhas, o primeiro, ele foi um livro que partiu de um princípio. Do princípio que é viável propor uma explicação sobre o Brasil a partir da encantaria. Mas ele é um livro meio fugidio, porque eu não falo isso em momento algum. Mas em todos os textos do Pedrinhas, a encantaria está presente, né? É um livro sobre encantaria. E esse título, Pedrinhas Miudinhas, é um título que faz parte de uma reflexão que eu fiz a partir de um texto do Walter Benjamin, As Teses sobre a História, em que o Benjamin, inclusive, fala da necessidade de escovar a história a contrapelo, né? Escove a história a contrapelo. Então, conte a história sob outras perspectivas e tal, uma história do cotidiano, né? Uma história de miudezas e tal. E aí, lendo o texto do Benjamin, me ocorreu um ponto de um caboclo de Umbanda, o caboclo da Pedra Preta, né? Que era o caboclo que trabalhava com o pai Joãozinho da Gomeia, que foi um sacerdote importantíssimo, né, do candomblé de Angola, no Rio de Janeiro. Era baiano, mas o candomblé dele ficava em Duque de Caxias. E o ponto do caboclo da Pedra Preta é o Pedrinha Miudinha de Aruanda. E esse ponto, Pedrinha Miudinha de Aruanda, que é até famoso, Pedrinha Miudinha de Aruanda, lajedo tão grande de Aruanda, Mas tem uma frase nesse ponto que é a seguinte: uma é maior, outra é menor, a miudinha que nos alumeia. E aí eu falo, pô, é o caboclo da Pedra Preta conversando com Walter Benjamin. A história contrapelo, a micro-história, a nano-história, como eu costumo dizer, né? Uma história do cotidiano. Eu até costumo também, quando eu falo brincando, é porque as minhas brincadeiras são absolutamente contundentes, né? Uma história de irrelevâncias, né? Uma provocação que eu faço. E aí o Pedrinhas Miudinhas parte do diálogo entre o caboclo da Pedra Preta e Walter Benjamin para falar, né, de encantaria brasileira. O Fogo no Mato é um livro que eu escrevo com Luiz Rufino, que eu conheci por causa, inclusive, do Pedrinhas. E aí Rufino me procura, porque ele tinha um trabalho sobre pedagogia das encruzilhadas na educação. E a gente fica muito amigo, e aí eu fui da banca de doutorado dele, e a gente fez junto o Fogo no Mato, né, a ciência encantada da macumba. É aí que eu queria chegar. Por quê? Fundamentalmente, o que a gente pensa com o Fogo no Mato, a reflexão que a gente propõe é fundamentalmente a seguinte: a gente parte da encantaria e a gente parte do catimbó de Jurema, né, para tentar estabelecer algumas conexões sobre conhecimento, ontologia e etc. Imaginando que a maioria aqui talvez não saiba disso, mas entre a encantaria e o catimbó tem uma pequena diferença que se refere à figura do caboclo. Quem é o caboclo? Esse ente, né? O caboclo, quem seria o caboclo? Para o catimbó, né, o catimbó é um conjunto de ritualísticas fundamentado numa bebida sagrada, a bebida da Jurema, né? Aliás, os próprios catimbozeiros é que usam a expressão ciência encantada da Jurema. Né? Falam que a Jurema é uma ciência, porque a Jurema descortina o conhecimento. Isso é frase de uma grande mestra do catimbó. E o catimbó trabalha com a seguinte ideia: o caboclo no catimbó é o espírito de uma entidade indígena que teve vida terrena, nasceu, viveu, morreu. Então o caboclo do catimbó é um morto, né, que entra em contato com os vivos a partir do transe. Isso é o caboclo do catimbó. Na encantaria,
tem duas diferenças. Primeira diferença é a seguinte: na encantaria, o termo caboclo, ele vale para qualquer um. O caboclo pode ser um índio, o caboclo pode ser um turco, o caboclo pode ser o rei da França, o caboclo pode ser Dom Sebastião, rei de Portugal, né? O caboclo da encantaria, ele pode ser qualquer um, em estado de caboclamento, né? E na encantaria, o caboclo não teve morte física, o encantado não morreu. O encantado era aquele que, diante de uma circunstância em que a morte física poderia ocorrer, ele foi arrebatado e encantou-se normalmente num elemento da natureza. Dou um exemplo famoso. Uma família de encantados muito famosa é a família da Praia do Lençol, no Maranhão. E a história dessa encantaria é muito bonita. É um rei, né, Dom João. Esse rei Dom João, ele foge, né, do Oriente, da Turquia, na época das cruzadas, é o que os encantados contam, com 3 filhas, porque estava sendo perseguido. E aí foge e vem para o Brasil. Quando eles estavam chegando ao Maranhão, o navio que trazia Dom João e as suas 3 filhas, uma delas chamava-se Mariana, a outra chamava-se Toia Jarina e a outra chama-se Rondina. O navio naufraga, mas eles não morrem, porque eles sofrem o fenômeno do arrebatamento, eles são arrebatados. Toia Jarina, por exemplo, arrebatou-se num tronco de laranjeira. Então o que diz a encantaria é que quando a laranjeira floresce, quando a laranjeira dá flor, é porque Toia Jarina está na terra. Tanto que o canto mais famoso dela diz isso: Toia Jarina é flor do mar, ela é flor de laranjeira, é flor do mar. Mariana encantou-se, né, numa conchinha na Praia dos Lençóis. Ao mesmo tempo, Mariana aparece como arara, Mariana aparece como cigana e Mariana aparece, inclusive, como marinheira da Marinha do Brasil, né? A minha mãe, por exemplo, trabalha com um caboclo chamado Caboclo Japetequara. O Caboclo Japetequara foi um caboclo que lutou na Guerra do Paraguai e, numa determinada circunstância, Japetequara ia morrer, mas não morreu porque ele foi arrebatado, né? Arrebatou-se num tronco de sucupira. Então o que diz a encantaria é que quando a sucupira floresce, Japetequara está na terra. E o próprio Japetequara diz uma coisa muito interessante, que o encantado, né, ele é 3 em 1. O encantado é ele mesmo, o encantado é o elemento da natureza no qual ele se encantou, e o encantado é o corpo que ele usa para dançar entre os viventes. Então Japetequara é ele, Caboclo Japetequara. Japetequara é o tronco de sucupira. Japetequara é o corpo em trânsito da minha mãe, né? O encantado, portanto, ele tem essa dimensão ontológica de ser ele mesmo, de ser o elemento da natureza e de ser o corpo através do qual ele dança, né? Mais ainda, a encantaria alarga a própria noção do humano, né? Sem dúvida nenhuma, há um alargamento profundo. A encantaria, por exemplo, coloca em xeque o próprio cogictum cartesiano, né? Porque se a gente imagina o cogictum, o penso logo existo, né? A encantaria trabalha a existência na dimensão do vibro logo existo, na dimensão do danço logo existo, na dimensão do bato tambor logo existo, e pasmem, né? As umbandas, o catimbó, a encantaria, morro logo existo. Porque muitas vezes a condição fundamental da existência, né, é exatamente a morte. Porque todos esses saberes afro-ameríndios, todos eles têm um elemento comum. A grande dualidade que existe não é a dualidade entre morte e vida. Não é essa a questão chave, né, para a encantaria, para a Jurema, para a Umbanda, para o candomblé de Quito, para o candomblé de Angola, para todos esses saberes, não é isso, né? A morte e a vida, né, a morte como um fenômeno fisiológico e tal, não é essa a dimensão. A grande dimensão em que operam esses saberes é a dimensão do encanto e a dimensão do desencanto. Nesse sentido, o morto, por exemplo, ele pode estar mais vivo
do que alguém que biologicamente esteja vivo. Né? Porque aqui está todo mundo vivo, biologicamente falando, mas para a encantaria, para a umbanda, para o catimbó, para tudo isso, é muito provável que aqui alguém esteja morto. Porque se você está desencantado, você está morto. Né? E tem morto que está muito vivo. Né? Tem morto que está vivo para dedéu. Vou dar um exemplozinho básico, só para a gente ver como você alarga essas perspectivas no caso da história. Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião. Né? E São Sebastião é padroeiro da cidade por conta de um detalhe muito peculiar da história oficial do Rio. São Sebastião lutou com espada em riste ao lado dos portugueses contra os índios tupinambás. O milagre de São Sebastião é ter participado da Batalha de Uruçu-Mirim, tá? Matando índio. Então nós temos um padroeiro cujo milagre foi matar índio para que os portugueses conquistassem a Guanabara na guerra contra os tupinambás e os franceses. O que é curioso é que nas encruzilhadas brasileiras, São Sebastião, o santo cristão, ele foi aproximado, né? Ele foi amalgamado, ele foi cruzado. Eu prefiro isso, eu não gosto de trabalhar com a expressão sincretismo, eu acho que ela empobrece muito a reflexão. Mas ele foi cruzado, amalgamado com Oxóssi, um orixá do Queto, e Mutalambô, que é um inquice do Congo-Angola, é um inquice Muxicongo. E aí tem um detalhe muito peculiar que é o seguinte: Oxóssi é o orixá que protege os índios. Então veja que curiosidade, São Sebastião, que virou padroeiro porque matou índio, foi aproximado de um orixá que defende os índios. E quem é da macumba sabe de uma coisa básica. Dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, é dia em que os terreiros tocam no Rio de Janeiro para Oxóssi e para os caboclos. E quem desce para dançar é o tupinambá que São Sebastião matou numa praia da Guanabara. Aquele tupinambá está rigorosamente vivo. A condição fundamental da vida dele foi ter morrido. Morro, logo existo. Né? Por ter morrido, ele dança, ele interage, ele fala, ele se apresenta. Então isso dá uma perspectiva de alargamento, inclusive do ponto de vista ontológico, da reflexão sobre o ser, né? Que é absolutamente impactante. Esse alargamento é muito importante. Então, a partir dessas coisas, é que a gente começou a propor alguns conceitos, a gente começou a propor algumas coisas interessantes. Por exemplo, vou pegar um exemplo básico. Uma das chaves desse trabalho, do Fogo no Mato, é uma reflexão que a gente faz sobre a possibilidade de pensar terreiro como conceito. Por que a gente está falando isso? Por que eu falo disso? Né? Por que eu gosto de trabalhar com essa ideia do terreiro como conceito? Basicamente, na geografia, na minha área, na história, né, a gente trabalha muito com o conceito de território. E uma visão mais simples que se tem sobre território é a visão de que o território é um espaço funcional. O território é um espaço funcional. Né? Nós temos aqui um território que é um espaço funcional. Um viaduto é um espaço funcional. A Avenida Marquês de Sapucaí é um espaço funcional, né? Porque ela foi criada para ligar o centro da cidade ao viaduto, né? O 31 de março ao túnel Santa Bárbara. Tá ali, são espaços funcionais. E o que seria exatamente um terreiro? O terreiro, né? Quando eu falo em terreiro, eu não estou me referindo ao terreiro como um espaço religioso, né, de convívio religioso, nada disso. O terreiro é o espaço praticado. Quando você pratica o espaço, mediante procedimentos de encanto, você terreirizou aquele espaço. Nesse sentido, a Casa Porto agora é um terreiro. Nós terreirizamos a Casa Porto. O viaduto de Madureira é um território funcional terrível, inclusive. Mas quando você chega e faz um baile, né, debaixo do viaduto de Madureira, o território foi encantado em terreiro. A Marquês de Sapucaí é um território. Quando você cospe uma cachaça na esquina,
quando o cavaco dá o acorde, uma escola de samba dobra o cotovelo da pista e começa a desfilar, o território foi terreirizado. Então, o terreiro é o espaço de encantamento e me parece, por exemplo, um conceito muito potente para que a gente pense a própria dimensão da cidade. E como é que a cidade, né, ela se encaminha na luta entre o território e o terreiro. É uma maneira de você pensar uma cidade profundamente preta, como é a cidade do Rio de Janeiro, a partir de saberes que essa mesma cidade produziu. Porque não sou eu que estou dizendo que o terreiro é isso. Né? A prática do terreiro nas umbandas, na encantaria, no catimbó, é essa. Quando você chega na praia para fazer uma macumba, mediante procedimentos litúrgicos de encantamento da areia, você terreirizou aquele espaço. Você entrou na dimensão do terreiro. Né? Então essa dimensão do encanto é uma dimensão muito profunda para que a gente possa pensar uma série de coisas. Outro exemplo básico é o colonialismo, e aí no pensamento decolonial, sobretudo um pensamento que é muito bem elaborado a partir da Índia, hoje é um pensamento muito sólido no Caribe, né, no Peru, na Colômbia e tal. No Brasil a gente ainda está engatinhando um pouquinho nisso. Mas no pensamento decolonial, só para fazer, eu acho que vocês já sabem disso, é o básico, mas só para relembrar. A gente estabelece uma diferença entre colonialismo e colonialidade. Né? Qual seria essa diferença? O colonialismo é um fenômeno datado no tempo e no espaço. O Brasil foi colônia de Portugal entre 1500, para alguns 1532, quando começa a capitania, aquele negócio todo, né? E 1815, quando oficialmente o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Isso é o sistema colonial. A colonialidade não é isso. A colonialidade é um fenômeno de longa permanência que está aí até hoje. A colonialidade está presente até hoje. Nós deixamos de ser colônia do ponto de vista do marco temporal, mas o Estado colonial ele se apresenta. E esse Estado colonial, os primeiros ataques que o Estado colonial faz, né, isso aí para mim é muito nítido, são ataques que ele faz ao corpo. O corpo é o primeiro a ser atacado pelo Estado colonial. E o ataque que o Estado colonial faz à palavra. O corpo, na colonialidade, ele é pensado em 4 dimensões. O corpo é pensado na dimensão do corpo como arado. É o corpo para o trabalho. É o corpo inchada, né? É o corpo escravizado. Então você vê o corpo como um instrumento de trabalho. O corpo colonial, ele é pensado, sobretudo o corpo masculino, na lógica da virilidade. É o corpo preparado para a virilidade. Né? É o corpo preparado, condicionado para a curra. Você tem o corpo feminino, que a colonialidade vê a partir da lógica da reprodução. Então ele é o corpo encapsulado na lógica reprodutiva. Tá? E você tem o corpo visto como a fonte do pecado. E isso a gente pode ver, por exemplo, em São Paulo. Né? A gente vai ler São Paulo, não é uma cidade, São Paulo, Paulo de Tarso. A gente pega os escritos paulinos e São Paulo claramente fala que é necessário você martirizar o corpo para salvar a sua alma. Né? Martirize o corpo para salvar a sua alma. O corpo é exatamente onde você pode pecar. É o corpo que tem que ser combatido. É o corpo que tem que ser queimado na lógica do santo ofício da Inquisição para que a alma seja liberta. E aí tem um detalhe que é muito curioso, porque se você pega os saberes afro-ameríndios das macumbas, a percepção que se tem sobre o corpo é rigorosamente inversa. Por quê? No catimbó, na encantaria, nos candomblés de Queto, de Angola, no Jeje, no Toré, no Babassuê, em todo o complexo dessas religiosidades, o corpo não só não é fonte de pecado, como ele é, isso é o mais surpreendente, a única chance que você tem de ter contato direto com o divino. Você só estabelece o contato com o divino através do seu corpo.
Então você tem uma... Pensem a nossa, né, paranoia completa. Aquilo que Fanon chamava da patologia colonial, né? Nós somos patologicamente, evidentemente, doentes, porque nós estamos na encruzilhada entre essas concepções que se agridem o tempo inteiro. Uma concepção que verifica no corpo a fonte do pecado e uma concepção que vê o corpo como única possibilidade de contato com a transcendência, com o divino. É o corpo que transita, é o corpo em transe, é o corpo que vai, né? É o corpo que está indo. Então é muito interessante. O Estado colonial ataca o corpo, né? O Estado colonial ataca, evidentemente, a palavra. E esse livro, Fogo no Mato, ele parte de uma provocação. O Pedrinhas Miudinhas também parte de uma provocação que é a seguinte. Ele é escrito propositalmente numa linguagem que de acadêmica não tem nada. Ele é um livro que se propõe a um debate sólido, a um debate forte, a um debate pesado, né, com o pensamento decolonial. A zona de diálogo é essa. Mas ele é um livro que propositalmente trabalha na dimensão do encanto, inclusive da palavra, a poética e a política, né? Então o Fogo no Mato, ele se permite a linguagem, né? Há uma linguagem de giro, como a gente costuma dizer, né? A gente faz um rodopio, a gente trabalha muito com esse conceito de rodopio, né? A ideia do rodopio. O rodopio, na verdade, é você transfigurar-se. O rodopio é você abrir caminho para outro tipo de coisa. E a gente trabalha esse conceito a partir também da ideia do rodopio nas umbandas, né? Que quando vem o rodopio, é você estar entrando no estado de trânsito, você está indo para um outro lugar. Então o Fogo no Mato trabalha com essa perspectiva. Porque a palavra, nessas sabedorias também, nela reside a possibilidade de encantamento do mundo. Como? Né? E aí você redimensiona até o que é humano ou não é humano. Se você descer agora aqui, vou dar um exemplo. Se você desce agora aqui, de repente a folha mais comum que você vai achar no meio da rua é um peregum. O peregum é muito comum. Peregum você encontra em qualquer esquina, você sai da sua casa, desce e tal, você vai achar um peregum. O peregum, a rigor, não é nada. Peregum é uma folha que está ali. Mas, se você souber encantar o peregum, através da palavra, você desperta o peregum. E aí é uma frase fabulosa que os Babalossan, os sacerdotes da folha, né? De Ossan, que é um orixá da folha, dizem que é o seguinte: você humaniza o peregum. Então você tem a possibilidade de humanizar o peregum. O peregum não é nada. Agora, se você me dá o peregum, e eu canto para ele, por exemplo, isso. Peregum, alajotitum, peregum, alajotitum, babá, peregum, alaomerém, peregum, alajotitum, peregum, alajotitum, peregum, alajotitum, peregum, alaomerém, peregum, alajotitum. Esse é um canto para você encantar o peregum. O peregum foi humanizado. Então a folha adquiriu a dimensão do encanto que a humaniza. Porque a condição humana, ela só é viável pelo encanto. Você encantou a folha, né? Mas um pouquinho para a gente também não se alongar e debater aqui. Você tem um saião, que é uma folha comum. Se você canta para o saião, você encanta o saião. Né? O saião foi encantado. O saião pode, né, fazer esse tipo de coisa. Então a própria dimensão ontológica de você pensar a condição humana, ela está muito presente nesse tipo de coisa. Nas razões da Jurema, nas razões do Catimbó, porque há um detalhe que é interessante. Um outro conceito que é muito trabalhado no pensamento decolonial é o conceito de polirracionalismo. Né? O polirracionalismo contra o monorracionalismo que foi construído pelo pensamento europeu, de recorte das luzes e etc. Né? O pensamento decolonial trabalha com a ideia, por exemplo, de multiverso, né, e não universo. Porque não há um universo, há múltiplas maneiras de você encarar esses fenômenos todos e tal. Então o que isso significa? Significa que a gente tem um manancial muito potente para que a gente possa pensar esse tipo de coisa. Eu, em certa ocasião, estava escrevendo um texto sobre o Carnaval do Rio de Janeiro
E aí, para escrever esse texto, eu criei dois conceitos. O conceito de exusíaco e o conceito de oxalufânico. E quando eu criei esses conceitos, depois eles estão desenvolvidos também no Fogo no Mato, eu criei primeiro uma pequena provocação dizendo que quem tem Exu e Oxalufano precisa ficar recorrendo a Apolo e Dioniso, né? Que é um negócio até que não faz muito sentido. Porque o Rio de Janeiro, eu só vou dar um exemplo concreto como é que você pode operar conceitualmente nesse tipo de coisa. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem dois tipos de carnaval que são muito distintos. Tem um carnaval de rua que é absolutamente diferente do carnaval de avenida. O carnaval de rua é o carnaval que eu chamo de exusíaco. Primeiro porque Exu, Mavambo, Aluvaiá, Legba, né, é uma entidade, é uma energia que está presente na rua. Né? Ele é o dono da rua. Ele é a boca que tudo come. Aliás, fascinante com Oswald de Andrade. Porque você pensa na antropofagia do Oswald e você pensa num mito de Ifá, que é a sabedoria dos babalaôs, né? Mas tem um mito de Ifá que diz o seguinte: Exu vinha caminhando e existiam duas cabaças que oferecem a ele na feira. Né? E aí uma cabaça tem o pó, né, da bondade e tal, e a outra cabaça tem o pó da maldade, tem uma opção de coisa nas duas. E aí Olodumare, o deus maior, no mito, ele pergunta a Exu qual é a cabaça que Exu quer. Exu pede uma terceira cabaça. Ele pede uma terceira cabaça, ele pega as duas cabaças, quebra as duas e mistura os pós das duas cabaças numa terceira cabaça. Por isso ele inclusive é o Ibaquetá, né, o dono da terceira cabaça. E ele mistura aquela terceira cabaça, ele joga o pó para cima e ele sopra o pó da terceira cabaça. O que é uma coisa muito potente, inclusive, para você pensar os fenômenos da cultura, né? Que se cruzam o tempo todo, né? Estão o tempo todo cruzados ali. Exu é o Enug Barijó, a boca que tudo come. Porque diz Ifá também que Exu é o único orixá para o qual você pode ofertar qualquer comida que ele come. Ele come, mas ele sempre vomita a comida para te restituir aquilo ali. E ele vomita de uma forma diferente. Aí você pega o Ibaquetá, o Enug Barijó, a boca que tudo come, para pensar os fenômenos da cultura, estão ali. Exu é um teórico da história. Tem um oriqui de Exu, um pequeno verso dele que fala o seguinte: ele matou, olha isso, o pássaro ontem com a pedra que ainda não lançou, com a pedra que vai lançar hoje. Isso aí você pode fazer inúmeras reflexões sobre o fenômeno do tempo, né? E sobre o próprio papel do historiador. Eu costumo dizer que é isso. O historiador vive matando o pássaro que voou ontem com a pedra que ele atira hoje, né? Eu analiso, por exemplo, eu tenho um livro sobre a Portela, né? Eu tenho um livro sobre um dos meus livros é uma história da Portela. No meu livro sobre a Portela, eu estudei a formação da Portela na década de 20, né? Agora, eu estou estudando aquele pássaro que voou na década de 20 com um manancial que eu estou construindo hoje. E aí, quando você pensa em Exu, o que matou o pássaro ontem com a pedra que ainda lançará, né? Você pode, desde reflexões a respeito da temporalidade do tempo, né? De Exu, Exu aquele que, por exemplo, está aí, né? Um oriqui dele. E o estar aí de um oriqui de Exu é uma das traduções possíveis para o Dasein do Heidegger, no Ser e Tempo. Né? Nós estamos aí. Heráclito falando de esperar o inesperado. Então Exu dialoga com tudo isso. Por que eu estou citando isso para a gente chegar nas reflexões finais? Porque uma preocupação que a gente teve no Fogo no Mato e que eu tenho nos trabalhos, primeiro, é perceber a completa inviabilidade de qualquer pensamento essencialista. Por que a completa inviabilidade de qualquer pensamento essencialista? Porque aí dizem os teóricos do decolonialismo: a diáspora inviabiliza qualquer tipo de essência para quem quer que seja. Nós estamos em trânsito, nós estamos em canoa, né? Inviabiliza esse tipo de coisa, não tem como. Toda diáspora, esse é um detalhe muito peculiar também, toda diáspora é uma tragédia, toda diáspora é um fenômeno de quebra, de ruptura, mas toda diáspora acaba sendo um empreendimento inventivo. Porque você precisa inventar, né? Por isso, a gente trabalha muito com o conceito de encruzilhada. E a maneira como as umbandas, né? Como os catimbós, como o babassuê, esse troço todo,
entendem a encruzilhada. A encruzilhada é fundamentalmente o lugar do encontro. É o lugar em que as coisas se cruzam. É o lugar em que as coisas estão acontecendo. A encruzilhada tem essa perspectiva. Por isso, tem um detalhe aí que é fundamental. Quando eu dialogo, por exemplo, no Fogo no Mato com Descartes, quando eu dialogo com Heidegger, né? Quando eu dialogo com Hölderlin num texto sobre rios e tal, não é para inviabilizar aquele pensamento, descartá-lo. Quando eu falei brincando aqui do Gramsci e do Bakhtin, não é para descartar, até porque eu uso muito o Bakhtin, né? E o próprio Gramsci, eu já usei o Gramsci em trabalho sobre o Cacique de Ramos, por exemplo. Né? Não é para descartá-los, não é isso. Mas é pensar na perspectiva do cruzo, na perspectiva da encruzilhada. É promover o encontro entre Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta. É entender que Zé Pilintra, que seu Tranca-Rua das Almas, eles são também teóricos do conhecimento. É entender que para o juremeiro, a jurema é ciência sim. Porque o juremeiro diz que a jurema descortina a possibilidade da verdade. Isso aí é um juremeiro falando. Né? Uma vez também me perguntaram num trabalho sobre Umbanda, uma menina que estava escrevendo sobre um determinado Exu, ela falou, com quem eu converso para saber mais dele? Eu dei uma resposta que foi a básica, com ele. Com ele quem? Com ele, com a entidade. Você não quer falar, você faz um trabalho sobre a entidade. Entrevista, acho que era seu Tranca-Rua das Almas. Entrevista seu Tranca-Rua. Pergunta se ele quer dar uma entrevista. Você não chega e pergunta, o senhor quer dar uma entrevista, não sei o quê, pergunta para ele. Se ele quiser, ele vai te dar a entrevista. Né? E a partir da entrevista, você pode ver o que ele acha, o que ele não acha. A coisa mais natural do mundo. Né? Quando eu, por exemplo, penso no carnaval como meu sujeito do conhecimento, que eu tenho horror também dessa ideia do objeto do conhecimento. O objeto é terrível, né? O objeto é aquela mesa ali sem uma garrafa de cerveja em cima. Né? Mas quando penso sobre o carnaval, sobre o samba, fundamentalmente eu tenho que partir de um recorte, que é meu como historiador. Como é que o samba se pensa? Como é que os saberes do samba permitem a elaboração conceitual, né, para que eu possa dialogar com eles? Como é que esse tipo de coisa pode acontecer? Como é que o samba vê o corpo? Eu não posso chegar com uma teoria da corporeidade, por exemplo, elaborada pelo pensamento europeu e achar que eu vou mecanicamente aplicar essa ideia de corporeidade ao corpo que samba. Porque a dimensão do corpo que samba é outra. É o corpo que transita. E para concluir mesmo, maior desafio, aí a gente chega, eu vou terminar lançando um problemaço, problema terrível. Maior desafio para quem estuda nessa perspectiva, né, eu acho que é entender que esses saberes trabalham o tempo todo com gramáticas, que eu chamo de gramáticas não normativas. O que eu estou chamando de gramática não normativa? E aí eu termino com esse exemplo e lanço o petardo aí para a gente ver o que faz da vida. E é o seguinte, vou dar um exemplo concreto, tá, que eu gosto de dar. Quando eu fiz o livro sobre a Portela, Tantas Páginas Belas, Histórias da Portela, eu me lembro, por exemplo, que eu parti para o livro foi lançado em 2012, eu tinha primeiro uma obsessão de historiador de saber quando a Portela foi fundada, e aí com 15 dias de pesquisa eu descobri que era impossível estabelecer o registro da fundação da Portela e que a questão era de uma irrelevância total. E absolutamente irrelevante. Porque você perguntava para 5 fundadores da Portela, Portela foi fundada em 1923, quando criou-se um bloco carnavalesco Baianinhas de Oswaldo Cruz, para outros em 26, quando foi criado o Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz, para outros em 29, quando o Conjunto Carnavalesco passou a se chamar Vai Como Pode, e para outros em 35, quando Vai Como Pode, por causa de um delegado de polícia, passou a se chamar Portela. Porque o delegado achava que Vai Como Pode é nome de vagabundo. Não podia. Né? E aí virou Portela. E aí a primeira coisa foi essa. Porra, mas então, né, eu já percebi que é uma questão ali meio complicada. Na cultura do samba, o sentido do que está sendo dito, ele é muito mais relevante do que você trabalhar com exatidão de data, nada disso. Mas o que mais me chocou e abriu para mim um outro caminho, e é o trabalho que eu estou fazendo hoje, no atual momento eu estou trabalhando assim, foi basicamente o seguinte, na historiografia das escolas de samba, existe um certo consenso
de que as escolas de samba eram agremiações majoritariamente pretas, formadas por afrodescendentes, que durante boa parte de sua história só faziam enredos sobre a história oficial, que é branca, né? Então a onda era essa. Os 5 temas mais cantados, esse ano, por exemplo, eu dei uma consultoria, enfim, bate-papo bom, para um amigo querido que eu tenho, que é o Leandro Vieira, o Carnavalesco da Mangueira. Nós discutimos o enredo da Mangueira no Bode Cheiroso, aliás. O botequim que eu vou, o Leandro estava lá quando ele, né, ele teve a ideia de fazer um enredo que a Mangueira vai apresentar no ano que vem e que inverte a perspectiva da história oficial, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Há um certo consenso de que as escolas de samba, então, eram agremiações pretas que contavam a história branca. Descobrimento do Brasil, a abolição, os bandeirantes, aquele negócio todo. Primeiro samba que Candeia fez para Portela, Candeia tinha 16 anos, é um samba chamado 6 Datas Magnas. Nenhuma daquelas datas magnas tem a ver com a história dos pretos do Brasil, dos afrodescendentes, das escravizadas e escravizados, nenhuma. E o samba é de Candeia. Então há um certo consenso na historiografia. As escolas de samba, agremiações majoritariamente negras, contaram a história oficial do branco. Eu, num certo momento, comecei a discordar disso. E olha que eu já escrevi isso em livro, né? Mas eu comecei a discordar. Por quê? Porque a gente tem que estar atento a outras gramáticas. A bateria da Portela foi batizada, porque baterias são batizadas, né? Para que você encante a bateria e para que a bateria possa falar, né? É como o tambor no candomblé, porque o tambor, ele é encantado também, né? O tambor vira uma entidade, mediante procedimentos, né, secretos, você despertou a voz do tambor. Então a bateria da Portela, ela foi batizada no dia 20 de janeiro, olha aí de novo, né? Eu vou concluir da maneira como comecei. 20 de janeiro de 1928, dia de São Sebastião, que aqui foi aproximado a Oxóssi. No candomblé de Queto, existe um toque que você toca para Oxóssi. É o tambor contando a história de Oxóssi, e esse toque chama-se aguerê. O aguerê é o tambor contando a história de uma caçada. O aguerê é mais ou menos um tac 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 isso é o aguerê. Se você, por exemplo, vai tocar para Xangô, você não pode bater um agueré. O tambor toca um ritmo chamado alujá. Tum 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 tac tac tac. Para Oxalufã você toca um ritmo chamado igbim, caramujo, porque os mitos dele são sempre mitos de um homem muito velho. Então é o tac 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 tum dum pac pac tac 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 tum dum tac 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 tac. Isso é o ibim. Para Oxum você toca o ijexá, que é um ritmo que você toca direto com as mãos. Tac tum tac tac tum tac 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 tum tac 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 tum. O ijexá conta a história de um banho de rio. Para Ossan você toca corinha uê, né? Enfim, a gramática dos toques é impressionante. Mas onde é que eu quero chegar? A bateria da Portela foi batizada no dia de São Sebastião Oxóssi. Por causa disso, o naipe de caixas da bateria da Portela, para quem conhece um pouco de bateria, a caixa é o instrumento que dá o ritmo da bateria. A caixa vem sustentando o som, né? E cada bateria tem um toque de caixa específico. Vocês sabem qual é o toque de caixa da bateria da Portela? É o aguerê de Oxóssi. A Portela bate o aguerê de Oxóssi o destino inteiro. Você vai ouvir a caixa da Portela, ela vem assim, né? O tempo todo. Tá batendo para Oxóssi. Aí eu faço a pergunta. Quando a Portela desfila contando a história da Batalha Naval do Riachuelo, a Portela está contando a história naval, da Batalha Naval do Riachuelo com a gramática normativa a qual estamos acostumados. Mas a bateria da Portela não está contando a história da Batalha Naval do Riachuelo. A bateria da Portela está contando a história de uma caçada numa mata africana durante 1h30. E aí a pergunta é, o que a Portela está contando na avenida?
Porque a pluralidade das gramáticas é absolutamente fundamental. A nossa palavra, os nossos códigos, eles não dão conta disso. Então você está cantando uma coisa, mas o tambor está dizendo outra. E aquele desfilante da Portela, que é da comunidade, que é do santo, que é da macumba, que é do candomblé e tal, esse desfilante, né? Vocês acham que ele está identificando o que ali? A Batalha Naval do Riachuelo? Não há nada de identificando a Batalha Naval do Riachuelo. Ele sabe perfeitamente que ele está atravessando a avenida, quando a bateria é criada, né? Tocando para Oxóssi o tempo todo. Quem desfila no Salgueiro sabe que o Salgueiro bate caixa alta, aqui em cima, numa levada puxada para o Partido Alto, e que trabalha com uma rítmica muito próxima do Congo de Ouro e do Alujá de Xangô. Então o conhecimento dessas questões passa também pelo que eu chamo de necessidade de um alargamento de gramáticas. O alargamento de gramáticas que passa pelo tambor, o alargamento de gramáticas que passa pelo corpo, o alargamento de gramáticas que passa pelo que não é dito, né? Fundamentalmente é isso. Então é necessário também que a gente dê esse mergulho. Eu vou concluir lendo a abertura do Fogo no Mato. Porque muita gente, como você está falando, muita gente olha a palavra macumba e toma um susto, né? Macumba e não sei o que e tal. E a abertura é de um texto que eu escrevi há muitos anos e que a gente colocou na abertura do Fogo, eu e o Rio Fino. Nota introdutória, macumbeiro, né? Porque a gente se define como macumbeiro. Quer dizer, é o quê? Macumbeiro, né? A defesa do Rufino está lá, a pedagogia das encruzilhadas, o macumbeiro Luiz Rufino. O cara é macumbeiro, por que não pode ser um macumbeiro? Né? Mas aí a gente bota o seguinte aqui. Macumbeiro, definição de caráter brincante e político que subverte sentidos preconceituosos atribuídos de todos os lados ao termo repudiado e admite as impurezas, contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas. O macumbeiro reconhece a plenitude da beleza, da sofisticação e da alteridade entre as gentes. A expressão macumba vem muito provavelmente do quicongo cumba, feiticeiro. O prefixo ma no quicongo forma o plural. Cumba também designa os encantadores das palavras, os poetas, os griots, as gelias, né? Macumba seria então a terra dos poetas do feitiço, os encantadores de corpos e palavras que podem fustigar e atazanar a razão intransigente e propor maneiras plurais de resistência pela radicalidade do encanto, em meio às doenças geradas pela retidão castradora do mundo, como experiência singular de morte. Então essa é a ideia que a gente tenta trazer com a ciência encantada das macumbas. E aqui eu faço, inclusive, como é que é aquele negócio quando a gente conta o final do filme? Spoiler. Um spoiler. Porque muita gente pergunta o fogo no mato. Fogo no mato é catimbó. É uma das prováveis origens da expressão catimbó, né? Taca fogo no mato. O catimbó veio para tacar fogo no mato a partir do encanto da Jurema. E era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Aí agradeço mais uma vez o convite para que a gente possa falar um pouco sobre esses trabalhos aí que a gente tem feito. Certo?